Salut les amis passionnés da langue française, comment ça va? Tudo bem com você? E estamos aqui para mais uma live de um aluno aprovado no Delphi B1. E gente, hoje estou falando com uma pessoa muito especial mesmo, um guerreiro, uma pessoa que realmente tem muita experiência, muito legal para contar e vai compartilhar um pouco como foi vencer o Delphi B1. Pense numa pessoa resiliente que realmente tem muito aqui para nos ensinar. Estou aqui falando do Franklin, um amigo meu, um aluno que passou no Delphi B1, foi aprovado no Delphi B1 e vai hoje compartilhar a sua experiência. Nós já temos aqui o Franklin que está aqui conosco. Franklin, tudo bem com você? Dá uma palheta aí um pouco do seu francês, depois em seguida nós vamos fazer algumas perguntas para você. Ok, bonjour. Ça va? Ça va bien. Je m'appelle Franklin. J'habite à Brasilia. Je suis marié. D'accord? J'ai trois enfants. Je suis militaire de l'armée de terre brésilienne. J'ai obtenu DELF B1 avec les cours de professionnel. Je vais parler aujourd'hui de mon expérience. D'accord? Super! Gente, olha só, era para dar uma palheta, já mostrou aí toda a competência do francês. Muito obrigado, Franklin. Gente, o Franklin realmente é uma pessoa extraordinária e vai compartilhar um pouco a experiência dele, como foi ser aprovado no Delphi B1. Franklin, vamos começar com algumas perguntas básicas para o pessoal que está nos ouvindo aí um pouco lhe conhecer. Qual o seu nome? Nos fale aí de onde você está falando, qual a sua profissão. Fale aí um pouquinho para a gente. Então, professor, meu nome é Franklin, né? Eu moro em Brasília, eu sou militar, né? Conforme eu tinha dito lá inicialmente, je suis militaire. Uhum. Estou em Brasília já há 8 anos e pretendo ficar aqui por mais um pouquinho, talvez. Quem sabe fixar residência aqui em Brasília. Cidade muito boa de se viver. Que legal. E, Franklin, qual foi o seu objetivo inicial ao entrar em contato com o professor Nadia Paixão? Nos diga aí. Na verdade, acho que inicialmente o meu objetivo, como todo mundo, era obter a aprovação no Delphi B1, né? Delphi B1, né? Isso. Muitos militares têm essa necessidade por questão de pontuação, por questão de oportunidade de uma missão no exterior, enfim. Inicialmente, esse foi o primeiro objetivo. Como a gente fala na caserna, era o nosso O1. Mas a experiência com o estudo do francês foi tão interessante, foi tão legal, e eu não parei mais de estudar, né? Já se vão aí 3 anos, né, que a gente conseguiu, e eu não parei de estudar. De lá para cá a gente tem mantido aí os estudos em francês e pretendo continuá-los, né? Continuá-los, quem sabe, um CEAN aí ano que vem. Que legal, olha, gente, o Franklin realmente é uma pessoa que não mede esforços, e é até o tema da minha próxima pergunta. Quais foram, Franklin, os maiores desafios que você enfrentou ao aprender francês e como você os superou? Nos conte aí um pouquinho. Então, professor, eu acho que aprender uma língua depois de mais velho, né, é sempre um desafio, porque não só pelo nosso HD tá cheio, a gente tem compromissos com o trabalho, com esposa, filhos, igreja, enfim, são atividades diversas que terminam por fazer com que a gente, não, vou parar, não é o caso, tá bom, né? Eu já tenho espanhol, geralmente os militares, a primeira língua a se habilitar é o espanhol, né? Mas eu vi, através de um colega, um anúncio do senhor, e entramos em contato e rapidamente falei, não, tem que ser, é isso mesmo, o senhor demonstrou muito rápido que seu método era eficaz, e eu falei que era possível, conversei com a minha esposa e tal, e deu certo. Graças a Deus, eu agradeço meu amigo que me orientou e permitiu ter um contato aí com o senhor, e deu certo, deu certo. Que legal, e nós vamos justamente voltar aqui sobre essa questão dos desafios. Você lembra que a prova, né, de francês do Delphi B1, ela é dividida em 4 partes. Você tem a compreensão oral, que é ouvir áudios e responder.
a compreensão escrita, que é ler textos e interpretar, a redação e a entrevista com o professor. Na sua opinião, qual era a prova com mais desafio, o exercício com mais desafio para você? Olha, professor, eu sei que isso é pessoal, né? Tem gente que Uhum. tem facilidade em uma compreensão ou outra, mas no meu caso, o meu maior desafio era o áudio, né? As outras línguas que eu havia estudado, eu sempre tinha mais dificuldades na questão auditiva. Eu já estava escrevendo, né? Enfim, no francês, particularmente, não sei se o senhor vai lembrar, mas eu era aquele aluno chato que o senhor falava uma redação por semana, eu mandava uma por dia. Não sei se o senhor se recorda. Eu lembro, E gente, mandava. só para recordar, eu acho que o aluno, o Franklin enviou quase umas 100 redações, gente. E no final eu mandava a redação e assim, dava aquele oi, ei, professor, o senhor já viu? Com Era aquele certeza. chato. Então, assim, a escrita, que muita gente tem dificuldade, eu acho que os modelos que o senhor deu, os gatilhos ali, as palavras Uhum, introdutórias, aquela coisa, eu acho que torna algo bem natural, né? uhum, Agora, a questão auditiva dependia exclusivamente de mim. O senhor mandava as provas, né? O senhor nos deu oportunidade, a gente fazia conversação, a gente compreendia o senhor falando e tal, mas ainda era um desafio. E uhum, graças a Deus, pô, foi muito tranquilo. A prova auditiva que eu estava com medo foi muito tranquilo. uhum. As demais compreensões, sem comentários. A leitora, por exemplo, posso até mostrar aqui, daqui a pouco, né? Mas a leitura eu obtive 24 pontos, 5. Isso. E nós tínhamos tido a oportunidade de discutir um tema muito semelhante nas nossas, sei lá, 2 ou 3 aulas que antecediam a prova. Uhum. Então, assim, eu fiquei muito seguro, né? Quando eu vi o texto, falei, caramba, graças a Deus. Sem dúvida, eu falei assim, o tema que aparecer, a gente já trabalhou em sala, né? Eu tinha essa segurança, né? Eu tinha essa segurança. Ótimo. Uma próxima pergunta aqui, olha, Franklin, você sabe, né, que o método, né, ele é muito focado na prova, mas como é que você entende que o aluno também tem que fazer a sua parte? O que é que você pode nos falar a esse respeito? Então, professor, me sinto muita vontade de falar sobre isso por 2 motivos, né? O primeiro deles é que eu também sou professor, né? Eu sou professor de Direito Constitucional e sou professor de cursinho preparatório para a OAB. E professor, a gente costuma dizer, não faz milagre, né? O professor ensina o caminho, dá o beabá, dá todos os atalhos, como o militar fala, né? O senhor dá todos os bizus, mas o aluno tem que fazer a parte dele. Eu me doei o máximo que eu pude. Eu criei tempo, né? Eu criei Uhum, tempo. Porque, assim, a gente trabalha 9 horas por dia, tem deslocamento, tem apanhar filho em escola, enfim, todas as questões que eu falei inicialmente, né? Então, eu tive que criar tempo. Eu particularmente gosto de estudar cedo, eu acordei mais cedo, eu estudava todos os dias de manhã, pelo menos ali 1h30 de manhã. E depois era lucro. Eu conseguia estudar um pouquinho na hora do almoço, né? Minha educação física aqui no trabalho era 11 horas. Fazia minha educação física, almoçava rápido e conseguia estudar tipo de 12h30 até 1h30 mais ou menos. À noite nós tínhamos as aulas, né? Eu não me uhum. lembro agora, acho que nós tínhamos 2 aulas por semana e no finalzinho o senhor colocou mais um extra ali, enfim, não me lembro agora sinceramente, né? Acho que as 3, 4 semanas que antecediam a prova o senhor ainda fez mais um plus ali. Uhum, Então eu tenho que criar tempo. O aluno tem que ser esse cara que vai descobrir dentro da rotina dele. Pô, eu gosto de estudar de madrugada, sei lá, então eu estudo de madrugada. Pô, eu gosto de estudar de manhã, era o meu caso. Né? uhum. Mas eu tinha contato com a língua todos os dias, sem exceção. Isso é Todos os interessante, dias. todos os dias. Para que a gente se familiarize com os fonemas, com a entonação, com essa métrica, né, da língua francesa. Até porque é uma língua de origem latina, muitas palavras nós já conhecemos, a gente até se surpreende com o tanto que a gente já sabe de francês, nós brasileiros, né? Agora imagina o que é para um russo, para um americano estudar francês, né? É algo totalmente novo. Para a gente, não. Né? Existem muitos cognatos, muitas palavras que a gente já utiliza, né? O senhor talvez possa falar disso aí mais para frente, enfim. Esse combo de qualidade do material utilizado, a competência do professor e o comprometimento do aluno, não tem como dar errado. Não Uhum. tem. Simplesmente não tem como dar errado. Legal. Nós continuamos aqui então a nossa entrevista com o Franklin. Franklin, uma próxima pergunta aqui é como o método de ensino do professor Naliel ajudou você a aprender francês de forma eficaz? Me conte aí. Professor, eu acho que o método ele tem uma característica de ser eminentemente prático. Conte aí O pra gente. método Naliel
escrever bastante, ouvir bastante, ter várias interações. O material é extremamente objetivo, né? A gente tem acesso a muitas provas, a gente tem acesso a todo o material que a gente vai se deparar na prova do Delphi, né? Então, eu acho que se eu tivesse que definir o seu método, sei lá, em uma palavra, eu dizia que era, na verdade, em duas, eminentemente prático, né? Legal. Eminentemente prático. E a gente se vê daqui a pouco falando francês, né? Caramba, ontem eu não sabia e agora eu sei, né? Então, assim, é muito legal, é muito prático e o resultado é muito eficaz. Você teve essa sensação, como muitos alunos tiveram, que quando chega no dia da prova, você tem essa sensação de não cair de paraquedas, de saber tudo que vai acontecer Sim. antecipadamente? Fala aí pra gente. Sim, eu sou um cara extremamente inseguro, né? Eu achava que nunca estava bom, né? A gente sempre fica procurando. Eu tive, não sei se você vai lembrar, mas eu ia fazer o exame de setembro e eu tive uma missão e viajei. Eu ia estar fora do estado, ia estar fora de Brasília, estar em outro estado. Uhum. E eu fui fazer o de novembro. Eu me senti muito bem, graças a Deus, tem mais 2 meses. Uhum. E o senhor falava, não, Franklin, você está pronto, você está pronto, você está pronto, mas ainda uma insegurança. Mas realmente, quando a gente tem um contato com a prova, né, eu me lembro que uma das partes mais temidas pelos alunos é uma interação oral, né, a prova oral subdividida em 3 temas, né, a primeira parte é a apresentação, segunda é um tema, né, que a gente escolhe, e a terceira é livre, né, é um tema livre que a gente escolhe e a gente discorre sem a interação do professor. Quando eu vi os temas, eu falei, eu já trabalhei todos esses temas, eu sei, tá aqui. Era um déjà vu. Aí a professora falou, você tem, acho que são 10 ou 15 minutos para pôr as ideias no papel, né, a gente não pode ficar lendo ali, mas a gente pode ter ali como a gente fala no trabalho, um memento. Aí eu pus as frases ali e aquilo aconteceu, foi bem legal também, eu tive uma nota bem legal na produção oral, né? Uhum. Enfim, foi muito tranquilo, Como eu falei inicialmente, né? O método tem um objetivo específico, a gente se surpreende com o tanto de conhecimento que a gente adquire em tão pouco tempo. Uhum. Né? Que legal, olha, queria que você também compartilhasse com a gente como o aprendizado do francês impactou sua vida. Você fez, parece, uma viagem na França, né? Conte aí para a gente sentir um pouquinho como é que esse curso também lhe ajudou nessa viagem. Conte aí para a gente. Então, professor, como eu falei, eu já tinha ido à França 2 outras vezes, né? E tem aquelas lendas urbanas que o parisiense, principalmente, não fala inglês, o francês não gosta de falar inglês e tal. Eu sinceramente, eu não tinha tido essa dificuldade. Até porque onde a gente vai, né, enquanto turista, são lugares próprios para o turista, né? Então, a Torre Eiffel, a Tour Eiffel, né? Isso assim que eles falam, né? Tour Eiffel, Versalhes, enfim, o Jardim de Monet, os lugares que o turista costuma ir, tem gente preparada para falar inglês. Então, sinceramente, inicialmente, eu falei, não senti tanta dificuldade. Mas, quando eu fui para a França pela última vez, que foi em 2022, final de 21, início de 22, né? 13 de dezembro de 22. Na verdade, eu viajei no dia que saiu o resultado, né? Saiu em 21, 13 de dezembro de 21. Parece que junto com o diploma, como se isso fizesse alguma diferença, junto com o diploma vem aquela segurança. Não, agora eu sou habilitado. E ao pôr os pés no solo francês, uma peculiaridade. Eu não estava indo para Paris, eu fui para o interior. Eita. Então, no interior, eu sabia, inglês lá não vai ser, né? Então, são 2 experiências que eu gostaria de contar. Uma delas, a gente estava numa estação de esqui e o meu sobrinho conseguiu, alugou lá um material e foi correndo e chegou lá e falou inglês com o senhor que estava dando acesso ao teleférico para subir, né? Aí ele falou inglês, o cara não conseguiu. Aí ele voltou todo triste, tio, ele não fala inglês. Aí eu fui, né, ainda um pouco inseguro, mas falei um bonjour. O cara olhou para mim assim, realmente, para eles é uma demonstração de respeito, né? Pô, tô falando a tua língua, né, cara? Aí ele, você fala francês? Eu falei, falo sim e tal.
eu estudo francês, e a gente começou uma interação, e, pô, meu sobrinho subiu, minha filha, depois minha esposa, todo mundo, e eu fiquei conversando com esse jovem lá, um jovem senhor, e ele super empolgado, que legal, você fala francês, você é brasileiro, você fala muito francês no Brasil e tal, então foi muito legal. Eles tiveram uma receptividade diferente, isso aí. E a segunda experiência, essa foi assim, eu não sei se o senhor lembra, mas em seguida eu já mandei um WhatsApp pro senhor, eu fui lavar roupa, a gente já estava alguns dias, né, no interior da França, e estava muito frio, né? Dezembro, né? Dezembro para janeiro. Pegamos menos 15 graus numa cidade chamada Mont Blanc, né? Chamonix, Salon, Chanicy, aquela região dos Alpes franceses. Eu fui lavar roupa. Estacionamento de um Carrefour bem grande. Minha família foi toda pro Carrefour e eu fui lavar roupa. O processo todo durava ali em torno de 1h40, 1h50. Eu entrei e imediatamente entrou uma senhorinha. Uma senhora mesmo, assim, aproximadamente uns 70 anos, né? E ela estava tentando colocar a moedinha e eu tinha tentado também e estava recusando a moeda, que eu acho que o caixa estava cheio. Aí eu tive que usar a nota. E eu expliquei isso para ela, né? Excuse-moi. Ela olhou para trás assim, aí eu falei, expliquei que estava com problema, ela saiu, resolveu o problema com o técnico e a partir daí nós iniciamos um diálogo que durou quase 2 horas, exclusivamente em francês. Cheguei a pedir perdão umas 2 ou 3 vezes pelo meu francês, ela falou, para com isso, eu tô te compreendendo perfeitamente. Uma hora ou outra ela completava, né, o entendimento, e o final dessa conversa foi minha família chegando, né, já para me buscar de carro. E quando a minha família chegou, eles entraram assim na lavanderia, era um lugar pequeno, ela perguntou, quem são esses? Eu apresentei um por um, e eu fui fazendo uma tradução simultânea. Falei, ela disse isso, minha irmã Olha falou, só, que gentil, legal. você é gentil e tal. E foi assim, foi a minha maior experiência com a língua francesa. Maior experiência. O auge da minha. Que massa. Olha, gente, eu fico realmente agradecido a Deus por você ter tido essa coragem, né? Eu acredito que o pessoal lá deve ter ficado impressionado, né? Chegando naquele lugar e você falando com eles. Foi muito legal mesmo. Fiquei muito orgulhoso. Aí não sei se o senhor lembra, eu saí dali, eu passei um WhatsApp pro senhor. Eu nem me lembro mais ou menos que horas eram, se era muito tarde no Brasil. Mas eu não sei se o senhor lembra, passei um áudio pro senhor. Professor, caramba, eu tive uma experiência incrível. Eu falei quase 2 horas com um nativo, fazendo tradução simultânea. Eu lembro da sua empolgação, eu também fiquei admirado. A turma também ficou admirada. Parabéns, Franklin. Realmente, gente, como ele havia lhe prometido nessa entrevista, é uma entrevista fora do comum. Realmente, Franklin é um guerreiro, graças ao conhecimento dele do francês, ultrapassou as barreiras, venceu os desafios e pode aí contar. Talvez você está aí ouvindo o depoimento do Franklin e está sendo convencido que também é para você, você pode conseguir. Aproveitando, você que está aqui ouvindo essa entrevista e vendo essa entrevista, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir, se inscrever e também ativar o sino. Aqui você vai ficar a par de todos os novos vídeos, todas as novas entrevistas que nós vamos colocar aqui no nosso canal. E, gente, não acabou. Nós temos aqui mais perguntas super interessantes que nós vamos perguntar aqui para o Franklin. Franklin, continuando nas nossas perguntas, você se sente mais confiante ao se comunicar com o francês no dia a dia? Sem dúvida, professor, sem dúvida. Conforme eu tinha falado antes, é libertador, né? A receptividade de uma pergunta, a receptividade do nativo com alguém que fala francês é outra, né? Então, eu aluguei carro, eu passei por cerca de umas 15 cidades no interior da França ali, né? E é muito diferente, né? Eu fiquei margeando ali França, Alemanha. Quando a gente entrava na Alemanha que falava inglês, todo mundo respondia, nunca ninguém deixou de responder, mas é outra, né? É outra. A atenção dispensada quando se fala o idioma local é uma demonstração de respeito, né? Uma demonstração de carinho pelo país, né? Enfim, é bem libertador. Que legal. Você realmente provou, né, que é possível, com o conhecimento que a gente tem e coragem, né, vencer essas dificuldades, essas barreiras. Você lembra que, né, na entrevista com o professor, você tem a sua apresentação, o diálogo e o monólogo. Na sua opinião, qual foi aquele que foi mais desafiador para você? A apresentação, o diálogo, o monólogo, e quais foram as técnicas que você fez para ficar mais tranquilo possível? Então, professor, sem sombra de dúvida, a parte que foi mais desafiadora foi o diálogo. Por quê? A apresentação, a gente estava
né, quase toda aula a gente fazia essa apresentação. O monólogo eu tinha preparado ali algo, então, assim, estava tranquilo. Agora, a interação, eu ficava com medo, assim, pô, o senhor tinha dado vários modelos e eu fiz uma prova que a gente já havia tratado, era que a gente tinha pego o livro numa biblioteca francesa e a gente esqueceu de entregar no dia previsto e ele ia cobrar uma multa e eu era para tentar fazer com que ele mudasse de ideia e não me aplicasse a multa. Uhum. Só que o entrevistador, ele foi muito incisivo, assim. Eu usei todas aquelas técnicas que o senhor havia falado, né? Falei que era um turista, falei que estava com pouco dinheiro, era o final das férias, né? Minha esposa estava doente, tal. Eu fui me utilizando daquelas técnicas que o senhor tinha dado, né? Os argumentos, na verdade, que o senhor tinha transmitido, e ele não mudava de ideia. O cara muito incisivo, assim, muito real. Na hora eu falei, caramba, parece que eu estou devendo um livro mesmo. E, por fim, eu tive que me utilizar de mais argumentos do que o normal, né? Geralmente os colegas tinham falado, não, eu usei 3, 4 argumentos, o cara me liberou. E ele não. Então ali eu vi que eu estava um pouco mais versátil na língua, né? Porque talvez se fosse outro aluno, não, outro aluno de um outro professor, né? Talvez tivesse, o senhor tinha dado todas as saídas possíveis. Mas, sem dúvida, foi o que me deu mais medo. Ele terminou, até brinquei, falei em português com o professor. Falei, poxa, professor, como foi real aí? Eu achei que eu ia ter que pagar algo mesmo. Estava quase metendo a mão na carteira aqui, de tão real que foi o diálogo, né? Que legal. Aqui na Aliança Francesa, em Brasília. Ótimo. Então, realmente, para muitos, realmente, o diálogo é algo desafiador, como falou Franklin aqui, e levou realmente quase ao extremo de esgotar quase todo o vocabulário do Franklin, mas o Franklin não desistiu. Que legal. Vamos passar agora para uma segunda série aqui de perguntas. Alguém talvez que queira fazer esse curso de francês com o professor Naliel possa pensar, não, sou muito velho para fazer, não é mais para mim, ou então sou muito jovem. Você se fez talvez essa pergunta, como é que você superou essa dificuldade? Você até citou no início, o HD está até cheio, mas como é que você venceu? Professor, eu tinha uma professora de inglês, ela é bastante conhecida na internet também. Ela tem doutorado em línguas e ela fala muito da questão da predisposição ou não. Tem algumas lendas urbanas que o pessoal fala assim: ah, não, para você estudar uma língua, você tem que ter predisposição, você tem que ter facilidade. Esses dias me disseram isso num evento que eu estava. Eu falei, assim, discordo plenamente disso. Eu acho que todo mundo, independente da idade, independente da pseudo-facilidade ou não, acho que todo mundo está apto a aprender uma nova língua. Tem muitas vantagens de se aprender uma nova língua passando dos 40, né? Há quem diga que diminui a possibilidade de Alzheimer, tal. Então, assim, eu não acredito nisso. Eu acredito em resiliência, acredito em horas de estudo, acredito em se tem alguém que tem mais facilidade, seja em língua, seja qualquer outro. Meu filho passou há pouco tempo num concurso, falei, olha só, tem alguém que tem mais dificuldade, a gente vai estudar mais horas que ele para a gente se igualar. Se tem alguém que tem facilidade ou dificuldade, eu acho que eu estaria no grupo dos que tem dificuldade. Eita. E eu compensei as minhas dificuldades com horas a fio de estudo. Bastante contato com a língua, assistindo podcast, ouvindo músicas, né, tentando decorar a música para ter um pouco mais de fluidez, né, em contato com o material, enfim. Então, eu não concordo com isso, né, de que tem gente que tem mais facilidade ou não, mas se eu acreditasse nisso, eu diria que eu estou no grupo que tem dificuldade. E eu venci, né? É o quarto idioma que a gente estuda, né? E todos eles, acho que nenhum foi fácil, nenhum. No espanhol, por exemplo, que todo mundo acha que, não, espanhol a gente fala muito próximo e tal. Eu fui para Espanha, eu falei, eu não sei falar espanhol, e eu fiz curso regular. Nesse eu fiz curso, né, a básico 1, básico 2, básico 3. Intermediário 1 por 5, gosta de ganhar um dinheirinho da gente. E eu fiquei 4 anos e meio. Fiz até o avançado 1, terminei o avançado e fiz 1 ano de conversação ainda em espanhol. E não me senti seguro, né? Então eu tô falando, se eu fosse me colocar em algum grupo, eu botaria o grupo dos que têm dificuldade. E compensei essa dificuldade com bastante estudo, com bastante dedicação e resiliência. Né? Ótimo. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu não acredito que tenha alguém com facilidade ou dificuldade. Ótimo. Alguém também pode dar desculpa, não tem dinheiro, vou estudar sozinho pela internet. O que você aconselha para
para esse tipo de pessoa? Professor, eu acho que tudo na vida é objetivo, né? Eu acho que se a gente pede uma pizza por semana, quem mora em Brasília principalmente, né? Que não vai conseguir comprar uma pizza por menos de R$ 80, mais a entrega ali, mais uns R$ 10, enfim. Então, acho que é objetivo. A gente vai ter que fazer, a gente é assalariado, a gente vai ter que fazer alguns cortes, né? Ajustar o orçamento, mas na verdade eu acho que não é gasto. Eu acho que é um baita investimento. É um baita investimento em todos os aspectos. Então, assim, eu não sei a realidade financeira de ninguém, eu sei da minha. E não foi fácil, mas eu consegui. Né? Eu falei inicialmente, né? E j'ai trois enfants, né? Eu tenho 3 filhos, né? Então, as despesas com eles são muito altas, né? Um carro, com deslocamento, enfim, todas as despesas que uma família normal tem. E eu tive que fazer ajuste, né? Eu tive que fazer ajuste. Não só para o investimento que eu estava fazendo comprando o curso, mas também até para a inscrição, né? A inscrição custa €100, eu não sei se está isso ainda, professor. Né? Atualmente está R$ 600, aumentou. Olha, uma próxima pergunta aqui que eu tenho para você, essa é uma pergunta importante. Algumas pessoas, ou talvez até você, como é que você superou essa questão do medo de misturar português, italiano, francês e espanhol? Como é que você superou essa questão dessa dificuldade, talvez, de misturar essas línguas? Eu acho que o tempo, professor. Eu costumo dizer que das línguas latinas, né? Espanhol, italiano, francês, teoricamente, a mais difícil seria o francês. Porque os fonemas são mais distintos, né? Mas conforme eu falei, é latim. Então, quem sabe espanhol vai encontrar identificação com o espanhol. Quem sabe italiano vai encontrar identificação. E português. Então, no espanhol, de repente, ali, sei lá, com 2 meses, 1 mês e meio de estudo, a gente está fazendo frases, fazendo interações. No italiano também. No francês, talvez o primeiro platô ali, que a gente fala assim, eu sair do zero, talvez não seja 2 meses, sejam, sei lá, 2 meses e meio. Enfim, cada um tem o seu tempo ali, né? Mas naturalmente as coisas vão surgindo, né? A cada aula a gente vai acrescentando conhecimentos ao nosso cabedal a ponto das coisas serem bem naturais, né? Bem naturais. Não dá pra gente botar a carroça na frente dos bois, né? A sequência do seu curso, ela vai permitindo isso. Daqui a pouco o aluno se vê fazendo perguntas. Eu, particularmente, estava ali no banheiro tomando banho e chegava no banheiro, olhava, né, como é que é o chuveiro, como que é a pia, chegava na sala, como que é sofá, na cozinha e tal, e daqui a pouco a gente ia montando frases com isso, né? Então a sua sequência do curso vai permitindo isso, a gente vai galgando degraus, vamos chegando a platores, conforme eu falei, né? E quando a gente chega para a prova, a gente está afiado, é natural isso, é natural. Ótimo. E como é que você tinha certeza que o curso com o professor Naliel era focado na prova? Como é que você sentiu essa diferença do curso que era realmente focado na preparação exclusiva da prova? Quando a gente comparava as provas mesmo, né, professor? Durante o curso a gente trabalhou, se eu não me engano, existiam 6 provas disponíveis, eu não sei se hoje tem mais. Existiam 6 provas disponíveis lá no site do Delphi mesmo, né? A gente esmiuçou essas provas, essas 6 provas, né? A gente esmiuçou, né? Redação mesmo, voltando lá que a gente tinha falado, eu fazia a redação, mandava para o senhor fazia a correção, eu reenviava e dava ok. Depois que o senhor já tinha dado ok, eu refazia essas redações, de forma que quando eu peguei a minha redação, era uma redação que, sem exagero nenhum, eu tinha feito pelo menos umas 6 ou 7 vezes. Né? Era uma menina que precisava quitar Brest, sair de Brest, né, para trabalhar em Nova York. Eu falei, eu já fiz. Cada tema eu sei onde é importante, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que tem que ter passé composé, eu sei que tem que ter imparfait, eu sei que tem que ter futur simples, eu sei que tem que ter ali demonstração de vocabulário, eu sabia a sequência certinho e a conclusão, eu não perdi gaivota na prova escrita. Então, assim, o seu curso me fez não temer. Falei assim, não, eu sei que com isso aqui eu bati todos os pontos que são relevantes, né? Que são relevantes. E quando a gente sai da prova, que vai falar para o senhor assim, todo orgulhoso, caraca, professor, o tema da leitura a gente tinha trabalhado. O tema da prova escrita a gente tinha trabalhado. A interação, os 3 assuntos, a gente tinha trabalhado. Então, assim, não tem como, o senhor abarca, né, todos os temas possíveis, né? Que massa. Que legal, gente. Você está aqui acompanhando, nós estamos chegando quase na reta final
aqui da nossa super entrevista. Para você ainda que não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever e ativar o sininho para ficar a par de todos os novos vídeos. Estamos chegando aqui na reta final, Franklin, da nossa super entrevista, mas só algumas perguntas para terminar. Como você descreveria a importância do francês na sua vida em uma ou duas palavras? O que é que você diria? Acho que a primeira seria orgulho. Eu fiquei muito orgulhoso do meu trabalho, né? O resultado do meu trabalho. E talvez a segunda seria a palavra libertador. Eu acho que falar francês na França foi libertador. Que legal. Então acho que eu fiquei muito orgulhoso do meu trabalho e foi libertador. Foi assim, algo que me trouxe muito orgulho. Assim, a minha família falou: poxa, você está falando francês. Porque a primeira desconfiança acho que é da família, né? A família não esconde. De repente o professor fala: não, você está falando bem. E a gente fica naquela: poxa, será que estou mesmo? Mas a família ficava assim, ó, a gente alugando um carro, alugando um Airbnb, comprando um bilhete de trem e tal. Então, assim, tudo aquilo que a gente estudou, eu tirei do papel e joguei na prática, né? Que massa. E deu certo com a aprovação e deu certo na vida prática mesmo, né? Que legal. E falando disso, quais são os seus próximos objetivos com o idioma francês? Você planeja continuar estudando no futuro? Sim, professor, sim. Eu não parei, né? Eu me habilitei em 21, nós começamos no início de 21, me habilitei no final de 21. De lá para cá eu não parei. Também não estou naquela intensidade do ano de 21, mas eu não deixei de estudar o francês, né? O meu objetivo é no ano que vem, no final do ano que vem, fazer o C1, né? Estou me desafiando, né? Enfim, eu acho que é totalmente possível. Tem que intensificar mais os meus estudos, mas meu objetivo é fazer o C1. Ótimo, que legal. Gente, para quem não conhece, o DALF C1 é o diploma intensivo de língua francesa, ele é logo depois do DELF. O DELF é o diploma de estudo de língua francesa e o DALF é o diploma intensivo de língua francesa. Já é para o nível mais avançado, tem o nível C1 e C2. E o nível que o Franklin acabou de citar é o nível C1, nível avançado. E nós preparamos também, nós temos um preparo focado na prova do DALF C1 com 100% dos alunos aprovados no DALF C1. Para o Franklin, você tem algo para nos mostrar aqui, para que a cereja do bolo aqui dessa entrevista? Conta aí para a gente o que é que você preparou aí como surpresa para mostrar para a gente. Então, professor, depois de muito papo, né, o pessoal quer ver a materialização dos nossos estudos, né, que é o nosso diploma, né, conquistado. Tá aqui, Delph, vou botar mais perto aqui, não sei se tá bem legal. Você pode aproximar mais um pouquinho? Aqui. Ficou claro aí? Legal, todo mundo enxergar? Parabéns, Franklin. Que realização fantástica. Qual o seu sentimento ao segurar esse diploma na sua mão? Fala aí pra gente, aponta aí na câmera o diploma. Então, conforme eu tinha falado, para muitos pode ser mais um pedaço de papel, mais um documento, mais uma folha que a gente coloca ali na nossa pasta de documentos. Mas, assim, conforme eu falei, é o resultado, que é o coroamento de um trabalho, o coroamento de uma dedicação, de um investimento de tempo, de recursos financeiros, de ausência, algumas vezes, né, da família. Chegava à noite ali, o pessoal precisa estudar de manhã, idem. Então, assim, eu acho que é a materialização. É muito bom a gente trabalhar e ver o resultado. Está aqui o resultado prático, que é o diploma, e conforme eu falei, eu me utilizei dos conhecimentos e do que isso aqui me outorgou no país, né? Sei, minha última viagem, que foram no ano de 21 para 22, foram quase 20 dias no interior da França, falando exclusivamente francês. Exclusivamente francês. É um motivo de orgulho, satisfação pessoal e, com certeza, vou emoldurá-lo, né? Vai para... Eu não sei se para essa parede, se o pessoal tá vendo aqui, é parede de souvenir. Ainda cabe, ainda tem espaço aí. Tem espaço aí, né? Que legal. Todos os países, cidades que eu costumo ir, eu gosto de ter um souvenir, trazer ali, colocar nessa parede. Eu acho que esse diploma vai para ali também. Com certeza. O que você diria para alguém que ainda está na dúvida sobre aprender com o método professor Naliel para se preparar para o Delphi B1? Qual a palavra de incentivo? Professor, sem querer ser antiético, eu acho que tem muito professor de francês na internet. Esses dias eu vi uma garota assim falando que era professora, passou no Instagram, aqueles vídeos curtos, né? Falei, meu Deus,
pelo menos ela tem coragem, porque a pessoa, ela cometeu, assim, uns 10 erros crassos, uns 10 erros, assim, de que estudante com 3, 4 aulas do senhor já saberia que estava errado. Então, assim, eu acho que a gente ter confiança em alguém que já faz isso há muito tempo, alguém que tem habilitação para fazer isso, alguém que já demonstrou na prática que o seu método funciona, né? Então, acho que entre a segurança e a insegurança, eu não preciso pensar no que eu vou optar. Eu, sem sombra de dúvidas, se agarre a algo que você pode confiar. E a gente pode confiar no senhor. O senhor é extremamente sério, o senhor não promete nada daquele lá. Fale francês em 30 dias. Não, o senhor não vai dizer isso pra gente. Estude francês, né, que você vai conseguir o seu resultado. E é pra gente desconfiar quando a gente ouve esses milagres aí, né? Esse verdadeiro dom de línguas que as pessoas acham que vão ter pagando muito caro. Acho um preço justo que o senhor cobra, é um preço justo. O senhor propõe algo e cobra por isso. E eu acho que é extremamente justo. Eu não estou pagando, eu não estou gastando, eu estou investindo. Se o aluno se comprometer e agarrar essa oportunidade, né, que suas turmas são sempre limitadas, a procura é muito grande, então os alunos que se comprometerem com isso, eles vão obter resultado. Não há como não ter resultados se dedicar, lhe ouvir, né, e pôr em prática os seus conselhos, ensinamentos, enfim, vai obter risco. Então, para aquela pessoa que está na dúvida, cara, não pensa, vai, agarra essa oportunidade e os seus objetivos serão alcançados, sejam eles quais forem. Inclusive, na minha turma, eu lembro que tinha uma menina que não era militar, né? Mas esse curso não é voltado exclusivamente para militares, né? Tinha uma garota, né, que queria fazer faculdade na França ou no Canadá, não me lembro, né? E ela também conseguiu, né? Obteve. Então, era uma turma mista, né? Não tinham só militares, nem só gente velha, nem só gente nova, nem, enfim. Tem tudo para dar certo. Então, agarre essa oportunidade, não deixe para amanhã. 2025 vai ser o seu ano aí para aprender o francês. Gente, o que acrescentar a mais do que o Franklin falou? Franklin, quero muito lhe agradecer por você ter sido esse nosso entrevistado aqui, por você ter compartilhado aqui a sua experiência. Com certeza ajudou muitas pessoas que estavam na dúvida, e através da sua experiência, com certeza, as pessoas se identificaram com as dificuldades que estão passando, e acredito que vai realmente ajudar muitas pessoas a tomar esse passo de fé que você teve, né? E graças a Deus você conseguiu a sua prova da UFB1 e está focando aí em novos desafios, né? Eu fui aluno do professor Naliel e eu serei aluno do professor Naliel ano que vem, para o C1, se Deus quiser. Não tenho certeza se vai ser no ano que vem, estou traçando objetivos, mas em princípio vai ser. Porque, gente, você que está ouvindo aqui esse vídeo, nós preparamos também turmas para fazer a prova do TEF e TCF Canadá. Nós temos um curso completo no TEF e TCF Canadá, saindo do zero, um curso realmente voltado não somente para o DFB1, mas para a preparação do TEF e TCF Canadá para você que quer emigrar para o Canadá. Franklin, meu muito obrigado, lhe desejo boas festas em família, Feliz Natal, próspero Ano Novo, que Deus te abençoe. Quero sempre poder contar com você, ok? Professor, estou à disposição sempre, né? Da mesma forma, eu quero ajudar sempre. Estou sempre à sua disposição. O senhor só manda aquele WhatsApp, mostrar um pouquinho como é que foi o nosso trabalho na conquista do DELF-B1. Merci, monsieur. Que Dieu bénisse. Lhe desejo um ótimo final de ano. Muito obrigado a você que assistiu até agora a nossa entrevista. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir essa live. Não esqueça também de seguir o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube e compartilhar também com mais pessoas para poder ajudar mais pessoas que queiram ser aprovadas na prova do DELF-B1. Nos vemos então para um próximo vídeo, uma próxima entrevista. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.